E pronto, e a vida era um festim, como dizia. Eu devia estar de folga, penso eu, não é? Mas foi assim, vamos para Marrocos, não levávamos nada, num carro velho que o Julião tinha um Toyota a cair de podre, lá fomos nós para Marrocos, e porque ele também dentro do espírito da época, ele que nunca foi de drogas, mas era, vamos comprar a xixa, Marrocos. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político, e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje vamos conversar com Helena Vasconcelos, que era assistente de bordo da TAP em 74, e também foi nesse ano que conheceu Julião Sarmento, grande artista plástico português, e com quem viveu 14 anos, e portanto nos ajuda aqui a dar uma ideia destes dois universos, não é, Rui? E introduz-nos aqui a ideia de... para além da revolução política que estava a ocorrer no país, haver também revoluções pessoais. Isto é, as pessoas estarem a mudar, e temos, com Helena Vasconcelos, temos esse testemunho de alguém que passou a fazer experiências de vida um pouco inspirados até pela cultura radical francesa dos anos 60, isto é, tentar viver o que poderiam ter vivido num filme, daqueles filmes franceses que viam da década de 1960, de Godard, Truffaut, etc. Grandes mudanças nos costumes. Vamos então ouvir Helena Vasconcelos na primeira pessoa. Helena Vasconcelos, bem-vinda ao podcast da Vida em Revolução. Em 1974 era hospedeira da TAP e foi assistente de bordo da TAP, sim. E foi também o ano em que conheceu o Julião Sarmento, com quem viveu depois durante 14 anos, creio. E a perguntar-lhe como é que o 25 de Abril mudou a sua vida nos dias iniciais, logo a seguir, se calhar começando talvez pela profissão na TAP. Como é que se mudou na aviação logo naqueles primeiros dias? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É muito estranho falar deste assunto novamente, agora que estou felizmente reformada, felizmente no sentido em que posso fazer outras coisas, mas realmente em 74 eu já estava na TAP há 3 anos, entrei em 71, porque saí da Faculdade de Letras, acabei o curso e achei, em 71, imaginem, não é? Quer dizer, Portugal era assim um sítio bastante fechado. Eu cresci em Moçambique, tinha uma ideia da vida completamente diferente, portanto, voltando atrás, saí da faculdade e disse, não me apetece nada ser professora de crianças, algures no Portugal profundo, e por acaso vi um anúncio da TAP e candidatei-me e entrei logo, fiz o curso, etc. E, portanto, aqueles anos em que eu entrei para a TAP, antes do 25 de Abril, foram maravilhosos, porque a TAP era uma companhia diferente de tudo, ou bastante diferente do... Havia outras, claro, mas a TAP tinha um grande diretor, que era o Vaz Pinto. Nós tínhamos tudo e mais alguma coisa, o seguro de saúde, creche para as crianças, para quem tinha filhos, tínhamos viagens de graça, umas tantas, tínhamos... Mas ainda apanhou aquela restrição, por exemplo, das mulheres não poderem ter filhos? Não, já não apanhei isso. Não, nem podiam casar, já, aliás, nisso nem entrava se fosse assim. Mas por acaso também não tive filhos, mas de qualquer das maneiras, essas restrições já não existiam e era realmente uma companhia fluorescente, é assim que se diz, não é? Às vezes. E com as célebres carreiras da África, claro, não é? Sim, que eram muito importantes. Portanto, quando aconteceu a Revolução, que eu adorei, claro, não é? Porque sempre fui muito
muito aguerrida nesses assuntos, e achei que realmente as colónias não poderiam continuar como estavam. É curioso que o meu avô, que era juiz e era uma pessoa super conservadora, dizia sempre que era impossível manter as colónias da maneira como estavam. Portanto, quando acontece o 25 de Abril, há uma espécie de terremoto, de tsunami em tudo, não é? Quer dizer, nós dizíamos que os aviões continuavam a voar porque havia um senhor lá num cubículozinho que fazia os horários, porque de resto não se sabia como é que as coisas iam acontecer. Mas continuámos. Estava a trabalhar no dia 25 de Abril? Não. 25 de Abril estava. Foi muito curioso porque eu estava em Luanda e nós em Luanda fazíamos o que se chamava a navete entre Luanda e Lourenço Marques, atual Maputo. E eu acordo de madrugada para fazer o voo, vamos para Lourenço Marques, e quando chegamos a Lourenço Marques dizem já não podem voltar, ficam aqui porque houve uma revolução e o aeroporto de Lisboa e os outros aeroportos fecharam todos. Portanto, nós ficámos, não tínhamos roupa para mudar nem nada, porque era uma ida e volta, e ficámos ali sem saber o que é que se estava a passar. Em Lourenço Marques? Em Lourenço Marques. E como foram acompanhando, que é pela rádio? Pela rádio, claro, era o que havia, não é? Mas não se sabia nada. Nós ficámos tranquilamente à espera. Não é? E lá, entre a população em Moçambique, viu alguma euforia? Não? Nesse dia, não. Uma grande incerteza e angústia ainda? Não, porque, repare, as pessoas ainda não tinham conseguido digerir, nem sabiam bem o que é que se estava a passar, nem quais as consequências, não é? Era muito em cima do acontecimento. Como é que uma pessoa sabe o que é que vai acontecer, claro. Não é? Quer dizer, é impossível. Mas não sentiu nenhuma insegurança? Não. Eu era muito nova e muito inconsciente, eu devo dizer. É uma grande vantagem. Disse que, portanto, tinha nascido em Moçambique, tinha família em Moçambique? Não nasci em Moçambique, nasci em Lisboa. Em Lisboa, mas tinha vivido. Cresci em Moçambique. Cresceu em Moçambique, cresci em Goa. Cresceu em Goa e em Moçambique. Meu pai também era magistrado e entrou para aquela coisa. Portanto, não tinha família em Moçambique já em 74. O meu pai ainda estava lá. Ainda lá estava. Ainda estava. Aliás, foi ele que forneceu cuecas e meias aos comissários e aos comandantes, porque ninguém tinha roupa. De maneira que nós andámos de farda a dançar na discoteca do Hotel Plana, a fazer tempo. E a festejar também, certa medida, sim, se calhar? Sim, nós, claro, evidente, estávamos a ver, mas que coisa extraordinária, queremos ir para Lisboa. Então e o regresso, como é que foi? Quando é que conseguiram voltar? Eu só sei que já não me lembro bem o que é que aconteceu, mas só sei que estava cá no 1º de maio e fui logo para a rua, claro. E como é que foi essa manifestação? Foi extraordinário, tenho fotografias. Foi o meu sindicato, o sindicato do pessoal de voo da aviação civil, já havia o nosso sindicato, e fomos todos para a rua, para a manifestação, numa euforia tremenda. E que mudanças é que notou em Lisboa logo nesses primeiros dias? Estava tudo maluco. Para dizer de uma forma brejeira. Isso traduzia-se em quê? Traduzia-se as pessoas estarem na rua e falarem todas umas com as outras, pensar que finalmente havia qualquer coisa a acontecer neste país tão modorrento e tão absolutamente desinteressante. E estávamos numa expectativa em relação ao que iria acontecer. Não fazíamos ideia nenhuma. Como devem calcular, e o Rui com certeza que sabe, nós tínhamos muito pouca formação política. A que eu tinha foi adquirida na faculdade, durante aquelas revoltas estudantis. Em 68 já eu estava na faculdade e acompanhávamos esses movimentos, bem como os movimentos nos Estados Unidos, dos direitos civis, etc. Era essa a nossa formação, e porque como eu comecei também na TAP a ir a Nova Iorque e aos Estados Unidos, que eram outros Estados Unidos, nessa altura,
tinha acesso a livros, revistas, tudo isso. Desses tempos da faculdade, ficou, portanto, com, como diz, consciência política, mas não ficou com ligações políticas, organizações de oposição, nada disso? Não, eu era contra o Estado, contra a forma como o país, como estava o país. Sim. Um dia tive a tentação de me inscrever no Partido Comunista Português, ainda fui à sede, que era ali ao pé do Campo Pequeno. O António de Serpa, não é? Exatamente. Pensei, tenho que contribuir para esta nova... Depois pensei, eu nunca pertencia a nenhum partido, nunca pertencia a nenhum... Não, nem pensar. Ainda. Mas conhecia muita gente que tinha aderido claro. A uns e a outros. Como é que foi essa distribuição por partidos logo a seguir ao 25 de Abril? Porque posso só contar uma coisa, que é um bocado disparatada, mas eu, enquanto estive na faculdade, vivia com os meus avós, porque os meus pais estavam ainda em África. E o meu avô era juiz conselheiro. E então, como a PIDE não entrava em casa do meu avô, porque como a PIDE não entrava em casa dos magistrados, eu levava todo o material revolucionário para a minha casa. Guardava lá porque ali estava... Era seguro. Estava seguro. Não sei se isto interessa, mas já tinha esse... Mas depois, portanto, depois de 74, vê os seus amigos, os seus colegas, de repente com opiniões políticas, com conversas políticas, que não tinham antes do 25 de Abril, ou tinham? Na faculdade tínhamos. Mas todo aquele grupo ligado ao Lindley Sintra, ao professor Lindley Sintra. Sim, aí, aí tínhamos as associações de estudantes, enfim, de direito... eu ia a todas. E qual era a sua impressão da percentagem dos seus colegas que tinham essa atividade política? Era muita gente? Era muita gente. Quer dizer, assim, numa turma, vamos imaginar, sim. Era uma grande parte? Uma grande parte, sim. Era tudo de esquerda naquela altura, como se dizia. Agora já é difícil dizer o que é esquerda e direita. Mas naquela altura tinham a sensação que eram pessoas que eram contra o regime, contra a guerra... Contra a guerra colonial, evidente. Quer dizer, isso era o ponto um dos pontos mais importantes. E por isso... Claro, todos os meus amigos, mas discutíamos e conversávamos e não havia redes sociais, portanto podíamos conversar frente a frente. Mas entre estes seus amigos, aqueles que já faziam parte de organizações políticas, obviamente clandestinas, antes de 74 não eram muitos, não? Ou já havia algum... Se eram clandestinos, eu depois do 25 de Abril tive grandes surpresas, porque havia pessoas que eu achava que não tinham... que não tinham grande atividade a nível da política e que de repente apareceram como grandes com um muito lugar empenhados e com lugares importantes nos partidos e nas... exato. Como é que foi essa... Como o Jaime Gama, por exemplo, que foi meu contemporâneo, e pessoas assim que tínhamos aulas, conhecíamos, conversávamos, mas que depois foi... Foi surpresa para si, de repente vê-los nos partidos... Não foi surpresa, mas até fiquei satisfeita, pronto, eram pessoas que eu conhecia e que por quem tinha consideração, o Vasco Graça Moura, pronto, eram pessoas que eu sabia que eram contra o regime e que depois... Apareceram nos partidos. Olha, nos aviões transportava muitos estrangeiros que vinham a Portugal, falava com eles sobre a expectativa em relação a um país em revolução. Não, havia conversas dessas? Não, nem por isso. Portugueses a fugir da revolução apanham alguns? Não. Isso, mas não iam nos aviões da TAP, iam nos aviões privados até Madrid. Depois isso conhecia alguns e tinha até grandes amigos de direita que foram para o Brasil e que eu depois encontrava no Rio ou em São Paulo.
quando ia lá, nos voos. Mas e falava com eles durante esse período? Portanto, claro. Pessoas mais amarguradas ou preocupadas com o destino, com o destino do país? Como é que aliás, nós ficámos no mesmo hotel que o Presidente da República do Américo Tomás. E via-o lá? Claro, mas... Ia falar com ele? Não ia falar com ele, mas ele lá estava com as filhas, subiam e desciam no elevador connosco. E pronto. Mas cumprimentavam. Isso, cumprimentamos sempre. Nós, como tripulantes, somos super bem educados. Alguns. Não, mas claro, cumprimentava-se. Ninguém fazia mal ao velhinho, coitadinho. Mas... E tu, lembras-te de alguma mudança significativa na aviação? Completamente, estava tudo, nunca sabíamos quando saíamos. Depois... Tornou-se mais caótica a gestão da vossa vida também. E depois, por exemplo, de repente, havia passageiros que faziam motins a bordo porque queriam sair e o avião estava atrasado e eles achavam que aquilo era como nos automóveis, ligar e andar, não é? Portanto, havia grandes... Os passageiros tornaram-se mais reivindicativos, muito reivindicativos. Andavam em tudo, não gostamos disto, não queremos aquilo, levamos isto é tudo nosso. Sentiam que a Revolução lhes permitia verbalizar essas queixas? Sim, e tudo pertencia ao povo agora, não é? Mas nesta altura começou a haver esta ideia de que os passageiros que entravam a bordo tinham todos os direitos e nós tínhamos que gerir isso de uma maneira mais ou menos, enfim, dentro do possível. E o tipo de pessoas que viajava mudou ou eram as mesmas clientes de sempre? Não, mudou completamente, tornou-se muito mais democrático, havia gente de todo o tipo. Mas pronto, principalmente isso, logo a seguir ao 25 de Abril o que aconteceu foi que todos os serviços estavam em polvorosa, quer dizer, havia reuniões dos vários sindicatos, na TAP havia não sei quantos sindicatos, porque a TAP não é só os aviões, não é? Sim, o apoio. A manutenção, que era fantástica, a manutenção, e por isso havia sempre... Como é que se chamavam naquela altura? As comissões de trabalhadores. Plenários na cantina, eram todos os dias. E os seus colegas, a maior parte aderiam, participavam, ou havia alguns que achavam que era talvez demais? Descobri que alguns dos meus colegas eram do PCP, incluindo comandantes, incluindo pilotos, o que parecia estranho, mas a ideia que se manteve, mesmo nesses tempos conturbados, é que tínhamos que fazer o nosso trabalho e acabou. Se calhar já voltamos à aviação para falar da ponta aérea, que é bastante mais tarde, mas seguindo aqui um fio cronológico, então em setembro, outubro de 74, conhece Julião Sarmento. Conheço o Julião. Pode-nos contar como é que surgiu esse encontro e a primeira impressão que lhe causou, e também quem era Julião Sarmento na altura, que ainda não tinha obviamente o estatuto, veio a ter depois. Não, mas era um rapaz fantástico, muito interessante, muito, muito dinâmico, com uma criatividade enorme e cheio de vontade de fazer tudo aquilo que até então não... Porque ele sempre quis ficar em Portugal, que é uma coisa estranha. Em vez de sair, ele dizia, eu quero trabalhar em Portugal, mas quero ser conhecido no mundo. Portanto, e eu conheço por um acaso. Ele já estava... Ele tinha nessa altura um estúdio ali no Chiado. Além de ter a casa no Chiado, tinha um estúdio com o Martim Avilés, que depois foi para Nova Iorque, e era um grupo dali da Faculdade de Belas Artes com quem eu comecei a dar-me e que foi muito, muito, muito importante para mim, porque eram pessoas muito criativas, muito abertas, muito sempre com ideias de fazer coisas, de exposições, de debates, etc. E isso sempre me agradou muito.
Foi apresentada por um amigo comum, não é? Por por um namorado, não sei. Era um namorado meu, daqueles namorados que eu tinha na altura. E qual foi a primeira impressão que causou? O que é que lhe chamou a atenção nele, em Julião Sarmento? Fomos à casa dele, chamou-me a atenção a tal energia dele, que ele era uma pessoa de uma energia extraordinária, e para além disso, a casa dele, que era ali no Chiado. E gostei muito da casa, porque era o contrário daquelas casas bafientas que existiam em Portugal, não é? Quer dizer, era mobília pesada. Exato, aquelas coisas horríveis. Não, era um estudo enorme, com gatos, que eu adoro. E toda a gente aparecia e discutia, e víamos filmes na televisão pequenina, a preto e branco, e discutíamos o Antonioni, o Fellini, o Visconti, o Vittorio de Sica, o Nouveau Cinema, enfim, foi muito bom. No seu livro, que lançou este ano, que se chama O que está para vir, conta uma história extraordinária que eu gostava que partilhasse aqui com os nossos ouvintes, com um desfecho surpreendente também, que é o primeiro encontro, ou a primeira saída que tem com ele, que foi para ir a uma orgia em Cascais. Pode-nos contar como é que... Bom, primeiro, a naturalidade com que recebeu esse convite, digamos assim. Isso. Não, nós achámos que éramos muito, não é modernos, porque os modernos até são um bocado deprimentes. Não, mas que era a influência francesa, como eu conto no livro, e então o Julião acho que fez isso para me impressionar, ou para ver qual seria a minha reação. E era esse nosso amigo comum que organizava orgias, orgias que do mais, como é que eu ia dizer, ingênuas até, não é? Se calhar pode descrever o que é que encontrou quando chegaram à casa. Não, leiam no livro, porque está lá no livro, agora não vou descrever. Não, é só para as pessoas também não pensarem, pronto. Podem pensar o que quiserem, okay. Leiam no livro, porque nós éramos muito, muito ingênuos. Como eu digo, o Julião, que era que fazia tudo com uma naturalidade enorme, e que para ele o sexo era a coisa mais normal do mundo. Quando lá chegámos, como eu conto no livro, ele sentou-se a um cantinho, todo vestido, chamou-me e disse: anda para aqui, para o pé de mim. Enquanto os outros todos andavam numa grande euforia. E todos nus, não é? Todos nus. Mas a nudez nessa altura não era considerada tão... Eu acho que nós somos muito mais puritanos agora. Bem, eu sou, não é? Com a minha idade também era o que faltava que eu andasse. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Eu acho que Portugal, durante muito tempo, não quis conviver com uma realidade terrível, que é o terrorismo, de tirar as consequências. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Ele entrou como autor confesso do atentado, mas depois deu o dito por não dito. O último episódio era tudo mentira. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos agora para a segunda parte da nossa conversa com Helena Vasconcelos. Em relação à Revolução, por exemplo, muitos daqueles que eram os clientes e aqueles que compravam quadros e compravam obras de arte eram gente que nessa altura estava a sair do país ou estava assustada. Portanto, eles estavam a perder clientes. Não havia preocupação com isso, quer dizer, do mercado da arte estar a ser afetado pela Revolução de uma maneira negativa, digamos assim. Isso é uma excelente pergunta e interessante, porque
o boom das artes e das compras só acontece nos anos 80. Pois. Nessa altura havia alguns colecionadores, pouquíssimos, não é? Mas que não compravam estas obras desta geração, não é? Que era, eu não me lembro de haver um único destes artistas, a não ser aqueles que estavam em França ou que estavam exilados, mas os que estavam em Portugal, eu não me lembro de um deles falar de preocupações de dinheiro. Eu não sei como é que nós vivíamos. Quer dizer, eu ganhava bem. Sim, na altura ganhava, eu fazia o que me apetecia. Mas eu não sei como é que nós vivíamos. Nós vivíamos sem dinheiro. Quer dizer, não tínhamos essa preocupação de dinheiro, né? De juntar para comprar uma casa. Naquele grupo, pelo menos, Sim. Não vejo. Portanto, não se sentiu. Eu acho que nenhum deles sentiu essa pressão, não. Ninguém estava a fazer para vender, estava a fazer para descobrir. Arte conceptual, por exemplo. Mas viviam de quê? Eu tinham e fazia grandes jantares lá na casa da Rua Nova da Almada. Mas os artistas não tinham a preocupação da venda, como é que eles se sustentavam? Até a compra de materiais para fazerem mais, não é? Sim. O Julião tinha uma tia maravilhosa, que foi uma das primeiras mulheres a formarem-se na Faculdade de Ciências, que mimava, era o único sobrinho, o único filho, enfim, ele era E depois do 25 de Abril ele foi trabalhar para a Secretaria de Estado da Cultura. Portanto, logo a seguir foi o Eduardo Prado Coelho que o convidou e aquilo era uma alegria. Como é que ele se deu nessa vida mais institucional, digamos assim, nos corredores do poder político? Não é? Pois. Como é que ele se adaptou a isso? Eu acho que eles faziam o que lhes apetecia, organizavam exposições, convidavam artistas. Depois havia uma data de raparigas fantásticas, mulheres giríssimas, que o Eduardo, claro, que adorava, mulheres bonitas, que convidava para a Secretaria de Estado. Estavam sempre todos em grande alegria. E a organizar exposições e a organizar encontros com artistas. A ideia era sempre trazer cá, e nessa altura havia um grande interesse por Portugal, trazer artistas do mundo inteiro para virem cá a Portugal, expor as suas obras, etc. E pronto, e a vida era um festim, como dizia. Havia tão festão. No livro conta também uma história, acho muitos ouvintes se calhar poderão achar extraordinária, que o vosso relacionamento começa, de certa forma, com uma aventura inesperada para Marrocos, não é? Uma coisa sem combinar nada, que vão no próprio dia rumo a Marrocos. Mas é tudo o espírito da época, não é? Tem a ver com aquela insouciance, quer dizer, aquela... É tudo assim muito um filme francês dos anos 60, não é? Pois mas era isso que estavam a viver. Nós queríamos viver aquelas... O filme do Godard. Exatamente, Godard, exato. Portanto, impulso. Sim, impulso. Eu devia estar de folga, penso eu, não é? Mas foi assim, vamos para Marrocos, não levávamos nada... num carro velho que o Julião tinha um Toyota a cair de podre, lá fomos nós para Marrocos, e porque ele também dentro do espírito da época, ele que nunca foi de drogas, mas era vamos comprar a xixa Marrocos, aquela, é isso, é Abu de Sufle, quer dizer, era tudo assim um bocado. Mas também da época, não é? Portanto, no fundo era ir experimentando a liberdade nas suas vertentes. Desculpe, claro. Era nós incorporarmos o espírito do tempo, não é? Quer dizer, e vivermos de acordo. Mas, por exemplo, já agora que falou disto do haxixe, havia notava isso também nas outras pessoas com quem se relacionavam, uma maior vontade de experimentar também drogas. Sim, claro. Notou-se muito essa... Sim. E havia, por exemplo, aqui em Lisboa, era fácil comprar? Como é que era? Ou adquirir? Nunca me meti. Mas os outros, os seus amigos, quer dizer, arranjavam? Talvez, sim. E malta da TAP também, porque tinham... Mas
Eu nunca me meti numa noite escura a um canto a correr. Não. Mas e o tipo de drogas, já agora, o tipo de drogas daquilo que se observava nas festas ou nos vossos encontros sociais? Era o haxixe? Havia muita... Também começou a cocaína aí? Não? Ou... Cocaína acho que foi um pouco mais tarde. Uhum. Um pouco mais tarde. Eu experimentei uma vez cocaína, com uns amigos meus, e passei uma noite inteira a escrever a maior obra de literatura de todos os tempos, e de manhã, quando olhei para aquilo não era nada, e disse, não vale a pena. Não, e eu com o haxixe ficava super enjoada, por isso. Também havia gente que trazia da África, não é? Liamba. As liambas, assim. Exatamente. Portanto, também já havia em África esses consumos. Sim. Que estavam a chegar à metrópole ou já cá estavam mesmo antes de 74? Já havia esses hábitos? Não. Ai, Rui, eu nunca estive muito por dentro dessas rotas de tráfico. Sabia, por exemplo, muito mais em relação a gente da companhia, que tinham muito mais facilidade, e nessa altura não havia o controle que havia hoje, não é? Sabia que alguns consumiam, mas... E não digo isto por nenhum moralismo especial, mas é porque eu não gostava. E o Julião também não, porque ficava super mal disposto por isso. Nós éramos dois, depois quando eu conto da altura em que passávamos a vida em Madrid, e em que aí então realmente os madrilenos, aquela gente consumia coca e heroína assim, em bar. Pois. Nós tínhamos que nos aguentar porque não bebíamos para ficar... Bebíamos um copo, não é? Não consumíamos. Era muito difícil. Mas tínhamos acompanhar, era difícil acompanhar os outros. Exatamente. Também há um aspecto que eu acho interessante, aliás, dois, e queria ver. Tem a ver, por um lado, a comparação entre o Julião na altura e aquilo que considerava que era o homem típico português, não é? Que se calhar pode elaborar um bocadinho sobre este contraste, de alguma forma. Pois é, o Julião era muito, muito, muito especial. E, aliás, os meus amigos e amigas dessa altura eram diferentes. Porque eu via, mesmo na minha família, eram pessoas... Os homens eram muito mais machistas, ainda são, há muitos deles. E o Julião não era nada. Ele é difícil de descrever, porque ele gostava imenso de mulheres. Tinham, como eu digo no livro, ele tinha um interesse pelo que se passava na cabeça das mulheres, mas depois também era um ótimo companheiro com os amigos, e gostava de sair e de estar com os amigos, mas era um homem que era muito livre, no sentido em que não estava amordaçado por tradições ou por hábitos atávicos do macho português, entre aspas. E depois conta, só está relacionado com isto, Rui, desculpa, conta que quando começaram o relacionamento decidiram que iriam ter uma relação aberta. Isto também é uma novidade. Mas também tem a ver com o ar do tempo. Mas isto foi algo natural entre vocês, digamos assim. Mas foi conversado, foi combinado de alguma forma? Falou com amigas sobre isto? Não sei. Não. Isso é uma coisa que hoje em dia as mulheres e as mulheres jovens contam tudo às amigas e estão sempre a discutir se devem. Eu vejo pelas minhas netas, mas nessa altura não, eu é que resolvia, eu é que não... Falei com ele e foi assim uma coisa, pronto, estamos combinados, é assim. Como é que foi essa conversa até agora? Já não me lembro, mas só sei que com a vida que eu tinha, não é? que estava muitas vezes fora, ele também era, como eu digo, era uma pessoa extremamente livre, mas de uma certa forma, e isto pode parecer absurdo, pelo facto de nós partirmos desse princípio que cada um de nós era completamente livre para fazermos as nossas escolhas, isso de certa forma aproximou-nos imenso. E nós éramos assim muito agarrados um ao outro, né, em termos mentais, e
Isto pode parecer um bocado absurdo, mas é verdade. E a Revolução, para muita gente, trouxe separações, divórcios, afastamentos. No vosso caso, foi o encontro e depois essa criação dessa união, quer dizer, mas à sua volta via as pessoas numa maior instabilidade ou a experimentar o que é que as pessoas estavam a fazer, os seus amigos, as pessoas que conhecia, estavam-se a separar, estavam-se a juntar, o que é que a Revolução tinha proporcionado em termos de novos costumes? Estou a tentar lembrar-me dos meus amigos, mas eu creio que o espírito que dominava as pessoas daquela geração, daquela época, daquela idade, era não haver muita ideia de nos comprometermos, de continuarmos a maneira como os nossos pais e os nossos avós tinham feito as suas vidas, de casar, de namorarem, casarem, terem filhos, terem uma casa, terem... Nós não queríamos nada disso, mas não era de uma maneira agressiva. Pura e simplesmente queríamos passar... Quer dizer, nós, como todas as pessoas, numa idade muito, muito jovem, achávamos que não era preciso pensar no futuro. Portanto, não é? Quer dizer... e então eu sentia-me muito segura, porque eu tinha um trabalho que me agradava, que me proporcionava uma vida bastante solitária, porque é uma coisa que em geral não se diz, mas a vida de um tripulante é bastante solitária, porque não temos tempo para fazer amizades, estamos sempre a encontrar pessoas diferentes, e portanto o Julião era, digamos, a minha casa, não é? Era aquilo para onde eu voltava, aquela pessoa para onde eu voltava, e que com ele e com o grupo de amigos era essa a minha ilha de privilégio. Não sei se isto faz algum sentido. E depois até o facto de ter essa profissão acabou por ter influência também na carreira dele, porque ele passou a voar consigo, não é? Sim, eu podia levá-lo. Aproveitando uma prerrogativa, não é? Sim, podemos levar os nossos companheiros. Era muito, muito para a frente, era muito moderno, não é? Parece até mais do que isso. Parece. Não era preciso sermos casados, podíamos levar a pessoa com quem vivíamos. Inscrevi o Julião nessa qualidade de... Não sei como é que eles punham lá nos papéis, amante, não sei, não, mas era... E ele passou a viajar comigo quando íamos a sítios que lhe interessavam, ou se lhe apetecia apanhar sol, íamos até ao Rio, mas principalmente era Nova Iorque e Boston que lhe interessava. Isso também influenciou depois a obra dele, não é? Sim. E mais, ele também tinha direito a viagens, portanto, mesmo não indo comigo, ele podia comprar, quer dizer, por uma batuta e meia, para ir a Londres, a Paris, a Munique, onde ele teve sempre começou por ter um galerista fantástico. Portanto, ele começou a fazer todos esses contactos que foram importantes. A arte dele transformou-se nessa altura? Não. Eu sei que a dada altura depois ele usava, no melhor sentido do termo, como objeto das obras de arte dele. Usava mesmo, eu gostava que ele me usasse. Posava para ele, de certa forma? Sim, mas não era só eu, eram as amigas dele e os amigos, enfim, era a matéria que ele tinha mais perto e mais... Não me importa nada de ter sido usada por ele. Não, mas às vezes pode ter uma conotação negativa. Estava a dizer que não era todo desse... Por isso é que eu disse isto, porque para mim não era negativo, era um jogo. Uma colaboração. Uma vaidade. Sim, exatamente. Era uma colaboração. Mas a arte dele mudou nesse tempo? Muito, muito. Ele acompanhava, como ele lia tudo e acompanhava os movimentos artísticos iam acontecendo a nível mundial, desde a arte conceitual que
que eu achei sempre uma grande maçada, mas que teve importância porque foram descobertas importantes, não é? E foi uma clivagem na arte figurativa, tradicional, etc. E o Julião acompanhou todas essas fases, não é? Depois o expressionismo alemão, muito importante para ele também, a pop art antes da americana, enfim, ele foi experimentando, vendo como é que ele podia pôr a sua marca dentro desses movimentos e das influências. E em 74, 75, portanto, ele está a colaborar na Secretaria de Estado da Cultura, ele mesmo assim arranja tempo para trabalhar? Sim, tínhamos tempo para tudo. Havia tempo para tudo. É estranho porque, bem, ele houve uma altura em que disse: eu já não quero estar mais na Secretaria de Estado. Sim, quando é que isso... Mas foi mais tarde. Já estávamos no Estoril. Isso é que foi uma conversa. Ele veio ter comigo e disse: eu não me apetece nada ser trabalhador da Secretaria de Estado da Cultura, de ser um como é que se diz? Civil servant. Sim, um funcionário. Um funcionário público. E o que é que tu achas? Achas que nos aguentamos com o teu ordenado? Eu disse: claro que nos aguentamos com o meu ordenado, aliás. Muito progressista também isso, não é? Sim. Em certa medida. Pois, e eu disse: claro que nos aguentamos com... E ele estava farto, quer dizer, ele não queria... Ele estava farto da Secretaria de Estado da Cultura por causa da ideia da função pública ou por causa do ambiente que lá se vivia? Não, o ambiente era ótimo. De um compromisso? Não, e ter que ir trabalhar todos os dias. Ele queria estar disponível para trabalhar. Para pintar, para desenhar, para fazer... E ele disse: está descansada que eu vou ganhar dinheiro com a minha arte. Eu quero viver da minha arte e, portanto, não te preocupes. Eu disse: eu não me preocupo. Isso só aconteceu mais tarde, não é? Aconteceu. Não foi logo ali em 74, 75, não é? Sim, mas ele... o sucesso. Sim, o sucesso já eu não estava com ele. É o que eu digo sempre. Quando ele ficou realmente rico, já não estávamos juntos. Às vezes acontece. Mas pelo menos estava no início, quando ele começa. Mas, portanto, tem esse grupo de amigos ligados às artes. Como é que eles vivem a política? Também estão em partidos? Também se envolvem? Ou são assediados por partidos até, de alguma forma? Sim, claro. Mas estou a tentar lembrar-me de alguém que tivesse militado num partido político nessa época. Mas eu acho que estava toda a gente a ver. Era tudo gente... Digo novamente, isto é um clichê, mas era tudo gente de esquerda. É? Quer dizer, toda uma esquerda que ainda se estava a definir, não é? Ao fim e ao cabo, o Rui sabe isso melhor do que ninguém, não é? Que o que era ser de esquerda, quer dizer, era a tal liberdade de escolha, era a criatividade, era a escolha de parceiros, era não haver preconceitos contra uma quantidade de pessoas. Como eu digo, nós conhecíamos pessoas de todo o tipo. Não havia... Isto parece uma utopia, mas é verdade. Quer dizer, não havia aquela ideia: tu és queer, ou tu és isto, ou tu és aquilo. Não. Havia aliás, fazíamos questão de aceitar e de trazer para... A única coisa que o Julião não suportava era as pessoas que não eram realmente criativas ou que não eram capazes de pensar e de fazer qualquer coisa. Eu não era grande coisa, mas ele pelo menos gostava de conversar comigo. Mas o grupo que formavam parecia-lhe em sintonia com o tempo que se estava a viver em Portugal em 74, 75, a esse nível de aceitação de diferenças, de opções que não eram propriamente aquelas que eram, digamos, as normas, ou estava um bocadinho... talvez estivesse a fazer uma revolução diferente, quer dizer, uma revolução mais
pessoal, quer dizer, do que propriamente a revolução política, digamos assim. Tem toda a razão, Rui. Agora disse muito bem, eram revoluções pessoais, sim. E olhando para trás, eu creio que vivíamos numa bolha muito, muito específica e até, de certa maneira, elitista, não no sentido de nos acharmos superiores, de maneira nenhuma, mas um bocado afastado de toda essa... de todo esse lado caótico a política não era o centro, era uma coisa que tinha a ver com, como eu disse, o ar do tempo, com as revoluções pessoais, e o Rui disse muito bem, mas nunca ouvi ninguém dizer vou para aquele partido político, ou vou militar. A única pessoa que nessa altura, e também que estava no nosso grupo, e que era o meu irmão, que se tinha formado em arquitetura, portanto também estava ligada a todas estas pessoas que saíram das Belas Artes e que foi fazer casas para o Sal com o Nuno Portas, que pessoa extraordinária. Portanto, havia gente que tomava esse tipo de iniciativas, e ele andou por aqui, por São Pedro de Estoril, pelo Setúbal, e contava-nos o que fazia, e toda aquela ideia muito interessante de construir casas. Nesse grupo, enfim, à volta ou com o Julião Sarmento, não há gente que esteja muito empenhada em participar naqueles grupos de ação cultural ou sim, havia. O Ernesto Sousa, por exemplo, era muito certo. ativo, não é? Quer dizer, ele tinha uma ação, ele tinha estado em Paris e era uma pessoa com uma ação política muito, muito importante, e havia reuniões e discussões, e havia artistas com a ação até mais velhos que nós, de certa maneira. Os mais velhos estavam mais como voltados para a Revolução. Exatamente, como tinham finalmente, pouco mais velhos, mas lembro-me toda aquela geração da Helena Almeida, do Artur Rosa, tinham uma consciência política bem mais fortalecida do que a nossa propriamente dita. E as cooperativas de artistas tinham mais essa conotação de militância e de juntar... Mas isso era portanto, diz-nos que é gente um pouco mais velha, sim, mais velha ou um pouco mais velha, um pouco mais velhas, que já estavam estabelecidos ou que tinham estado exilados. E o Julião dava-se com essas pessoas? Dava-se com... Por exemplo, com a Helena Almeida? Bom, éramos muito amigos. E do Artur Rosa e mas percebia-se que havia ali uma diferença de experiência geracional, não é? Como se o Julião dissesse, ok, eu percebo-vos, mas e percebo que é preciso juntar as pessoas e fazer toda essa militância, mas desculpem que eu vou ali pintar e desenhar e depois já cá volto. Portanto, era mais aquela ideia de fazer e não tanto juntar as pessoas para... Sim, aquelas obras coletivas que fizeram, não é? Aquelas coletivas de pintura, aqueles murais e etc. Portanto, o Julião não era propriamente para aí que estava... Ele podia ir e gostava de ir, mas não era isso que o preocupava, ou que lhe dava a força para criar. Quer dizer, ele... Sim, senhora, estava disposto, pediam-lhe obras para leilões, para isto e para aquilo, ele dava sempre, mas não era essa a sua preocupação. Como é que era uma exposição nesses anos? Lembra-se assim de alguma mudança significativa? Alternativa Zero foi uma coisa fantástica. E muito diferente do que teria sido antes do 25 de Abril. Sim, claro.
Quais são as principais diferenças que saltam assim à vista? Na organização, na apresentação, enfim? A desorganização era desorganizada, felizmente, porque todos nós participávamos. E o Ernesto de Sousa era o grande guru da altura e punha toda a gente a fazer coisas. E depois havia a Bienal de Paris, etc. Quer dizer, começou a haver toda a ideia das bienais, não é? Que era onde nos encontrávamos todos, não é? E os portugueses, a população começou a ficar mais desperta para a arte contemporânea nessa altura? Ou... Não faço ideia, acho que sim. Mas, notou-se alguma diferença no público? Não, a gente nova, sim, enchia as galerias. Aquilo era as galerias, os espaços de exposição, era uma festa. E no grupo de artistas com quem estavam mais, e outros, não é? Havia alguma espécie de circuito boémio, não sei, no Bairro Alto, enfim, dos sítios, espaços que se frequentavam com mais frequência? Depois passámos a ter assento permanente no Frágil, não é? Com o Manel Reis. Um bocadinho mais tarde, um pouco mais tarde. Mas aí, e nessa altura, em 74, 75, já tinham alguns sítios onde iam, ou como é que era? Era a nossa casa, na Rua Nova do Almada. Era em casa do José de Guimarães, que vivia ali perto também. Era na Leitaria do Chiado. Leitaria do Chiado. Que era onde nos encontrávamos todos e onde eu conheci também escritores e o Luís Pacheco, por exemplo, passava lá. Sim, também. O Luís Pacheco. Portanto, ainda havia aquela tradição desses cafés da Brasileira, de nos juntarmos, de irmos jantar à Brasileira lá embaixo na cave e irmos. E depois eram os Luís Pacheco também já era uma figura muito fora, não é? Muito... Eu uma vez fui com ele excêntrica, de autocarro para o Alentejo, porque ele bem, as coisas que eu fazia não cabem na cabeça de ninguém. Então, ele tinha escrito um daqueles livros que ele fazia, que eram edições dele, sim, e um dia contraponto, sim, e resolveu convidar-me para ir com ele até Évora de autocarro, porque ele ia levar livros para Évora, e então durante o caminho foi atirando os livros pela janela até chegarmos a Évora. Portanto, isto parecem coisas de distribuiu os livros. Distribuiu como era próprio da época, não é? Em vez de os vender, atirava os livros pela janela por onde passávamos. Mas sentarem pessoas, portanto, para quem os apanhasse. Para quem os apanhasse, claro. Portanto, este era o espírito. De uma forma de distribuição bastante inusitada. Vá. Não, fazia parte, era para toda a gente, era para o povo, não é? Ele aparecia sempre, estava lá sempre na leitaria com os artistas e a ler os livros dele em voz alta. Era curioso. E a política nessa altura era um grande tema de conversa? Claro, mesmo? Sim, claro. Estávamos todos a pensar em como é que seriam as eleições, enfim, todas essas... E as eleições? Foram todos votar? Todos tiveram de fazer escolhas? Claro, mas foram todos? Claro, isso... E até hoje... Em 25 de abril de 75. Sim, exatamente. As primeiras eleições, não. Foram assistir a comícios ou a sessões de campanha? Não. Eu não fui, mas há muita gente... Eu não fui porque eu trabalhava imenso. Pois. Eu trabalhava muito. E depois em 75 foi a ponta aérea, portanto... Então vamos à ponta aérea. Como é que foi convocada, digamos assim, para participar nesse esforço? Não éramos convocadas, marcavam-nos o voo e nós íamos. Não é? Mas passou grande parte de 75 entre Luanda e Lisboa? Sim. A ponta aérea durou poucos meses, mas parece uma eternidade. Porque o que é que nós fazíamos? Nós chamavam-nos para o voo, nós íamos, a princípio ficávamos em Luanda e como eu também conto no livro, já havia motins e guerra em Luanda. Nós ficávamos no Hotel Trópico e íamos ver a guerra para o último andar do Trópico, que
E víamos os disparos à noite. Pois. É o que eu digo, nós éramos inconscientes, éramos todos muito novos. Mas, portanto, sem medo nenhum, não é? Era parte do cenário, de certa forma? Sim, sabíamos. Estavam ali no meio dos tiros, não éramos inconscientes no sentido de não percebermos o que se estava a passar. Sabíamos que aquilo ia dar muito mau resultado, que havia uma guerra civil a acontecer, não é? E pronto, e não havia nada para comer, não havia nada, enfim, era tudo... Portanto, isto estamos a falar agosto, setembro de 75. Mas no hotel, por exemplo, notavam-se essas restrições? Não. Claro, na sala de jantar, onde nós costumávamos ir comer, eles punham um letreiro na porta que dizia assim: não há nada para comer. E nós tínhamos que nos ir embora. E como é que faziam? Trazíamos do avião montes de comida, distribuíamos entre nós, enfim, arranjávamos como podíamos, não é? Quer dizer, de repente o hotel estava cheio de cubanos, não é? Porque houve aquela cooperação dos cubanos. Com o MPLA, pois. Com o MPLA e eles, quando havia alguma coisa para comer, não é? Juntávamos todos na sala de jantar, jantávamos todos juntos, eles vinham com as suas Kalashnikovs, ou lá o que é, penduradas, penduravam nas costas da cadeira e assim é comigo. Com a arma nas costas da cadeira. Era um bocado como a bolsa das senhoras. E nós, pronto, falávamos com ele e eu contei uma história que havia sempre gente a ouvir as nossas conversas e a ver de que é que falávamos e nós estávamos a contar anedotas, portanto devia ser uma frustração. Mas pronto, depois também tivemos uma altura em que aquilo começou a piorar e nós ficávamos num outro hotel onde houve uma noite em que houve disparos, balas, e nós tínhamos que estar sentados no chão porque podiam apanhar as janelas. E depois deixámos de ficar em Luanda, porque já não podíamos, não havia nada, não. E por isso, e era um problema com o combustível também, não é? Então começámos a fazer ida e volta, Lisboa a Luanda. Portanto, chegavam, traziam pessoa... Havia muito pouca gente para lá. Nós, isto ainda era o Jumbo, o 747, que tinha o chamado Apardé, que tinha uma parte de cima, que antigamente era o bar dos senhores importantes e das senhoras importantes. Então fizeram uma camarata lá com colchões no chão e nós revezávamos, dormíamos um bocadinho. Lá em cima. Na pista, portanto, aterrados na pista. Tínhamos, quando havia combustível, tínhamos que esperar, aquilo era muito complicado. Depois enchemos o avião e era tremendo aquilo. Punhamos toda a gente que podíamos, crianças, 2 crianças num lugar, e depois trazíamos aquela gente toda. Com que histórias é que se cruzou das pessoas que vinham? Que pessoas é que encontravam? Histórias dramáticas, muito, muito dramáticas. A ponta aérea, para mim, foi... agora está muito na moda falar em traumas, mas marcou-me. Marcou-me, e acho que marcou todos os tripulantes que fizeram... As pessoas desabafavam sobre as experiências, choravam, vinham doentes. Lembro-me que trouxe um grupo enorme de pessoas que tinham vindo do Lubito num barco sem condições nenhumas para chegarem a Luanda para apanharem um avião. Vinham descalços, desidratados, as crianças... Bem, um horror, e nós tínhamos que tentar com aquilo que tínhamos no avião, as pessoas doentes, aterrorizadas, pessoas de idade. Trouxe uma vez uma colónia de leprosos, coitada. Portanto, tinha que vir toda a gente, não é? Não podíamos deixar ninguém para trás. E como é que era o ambiente durante a viagem? Quer dizer, as pessoas falavam, vocês davam-lhes algum apoio? Dávamos todos o apoio que podíamos, mas como é que... Aquilo era quase
um navio de loucos, não é? Era gente do mais diverso, todos, desde pessoas que viviam muito bem e que tinham ficado sem nada, até pessoas que viviam lá no interior e que tinham feito viagens enormes para chegar a Luanda. Enfim, e toda aquela gente, claro que as pessoas estavam tão esgotadas, tão exauridas, eu acho que perdiam um bocado, que enlouqueciam um bocado também, não é? Com aquelas provações todas. E nós tentávamos, naquele espaço de tempo, tudo o que podíamos. E nunca é demais de se referir que não houve um único tripulante que se recusasse a fazer o que quer que seja. Que isso eu acho que é... A TAP ainda era uma grande companhia. Digam só uma coisa, ainda sobre isso. Como é que era o embarque? Quer dizer, quem é que organizava as pessoas para embarcar lá? Havia ainda o nosso pessoal de terra de Luanda, os que restavam. O aeroporto era um acampamento completo. Não é? Ainda estavam os militares portugueses no aeroporto. Ainda estavam os militares, que depois, claro, e como aquilo tudo foi organizado, a ponta aérea, eu acho que foi extraordinário. Como é que em tão pouco tempo se conseguiu, no caos que estava o país, organizar aquela evacuação daquela gente toda. Sim, e depois cá assistiu à chegada, precisamente, de tanta gente. Isto também mudou a cidade. Mudou completamente. Como é que isso se notava? Notava-se que eram pessoas que estavam habituadas a trabalhar em todas as condições, e vocês com certeza reconhecem a diferença que foi vir aquela gente toda que abriu negócios, que muitos a viver em hotéis, não é? Tiveram em hotéis em condições muito, muito precárias, e o aeroporto era também sei lá, não sei como é que é de definir o aeroporto, era gente a chorar, as crianças, enfim, tudo aquilo que nós vemos nos filmes. Ali, quando chegava ao aeroporto de Lisboa, havia acolhimento, apoio para essas pessoas? Ou... Havia aquelas organizações de apoio aos retornados, não é? Havia pessoas que tinham família e que essas eram aquelas que eram logo encaminhadas. E a partir do momento em que as pessoas chegavam, eu ia para casa, eu e os tripulantes íamos para casa dormir, porque daí a 8 horas íamos outra vez. Não é? Íamos outra vez buscar, quer dizer, pois. Portanto, essa experiência é uma experiência que partilha com os seus amigos, fala disso com os seus amigos, nesses grupos que Não, eu até naquela altura... chegava a casa e o Julião e os meus amigos, em nossa casa vivia também uma grande amiga do Julião, a Noémia, que ainda é hoje uma grande amiga minha, partilhava a casa. E eles, tanto um como o outro, diziam, vai dormir, está sossegada, nós não... e eu depois saía outra vez e não falava disto, não conseguia falar. Eles tiveram noção do impacto que isto estava a ter sobre si, da violência, não é, emocional, que transportava todos os dias, não é? Sim. Mas foi algo que me ensinou muito. Vejo isso como um tempo em que aprendi, e durante o meu tempo na TAP, a sentir pelas outras pessoas todas as preocupações, sem olhar a quem. Não quero estar a armar-me em alguém especial, mas é verdade que me ensinou-se muito toda aquela, então, principalmente durante a ponta aérea, a ver como as pessoas sofrem e como que é preciso minimizar-lhes dentro do possível o sofrimento, seja físico, seja psicológico, seja emocional, era isso que eu tentava fazer. Eu e os outros. E os tripulantes. Sim, é verdade. Então,
olhando para trás para esses 2 anos, a marca desse tempo é uma efervescência muito intensa também, mas também marcada por uma grande liberdade. Qual é assim o balanço que faz desse período tão vivo? Isso, não é? É isso, é viver intensamente. Isto também é um clichê, mas é viver intensamente cada momento. E talvez seja isso que ainda me aguenta aos 75 anos a estar bem com a vida, porque foi muito importante. Tive sempre várias épocas importantes na minha vida que vivia em pleno. Helena Vasconcelos, muito importante este seu testemunho. Muito obrigado por nos ter dado este privilégio. Rui, Pedro, eu é que vos agradeço estarem a ouvir estas histórias todas. Muito interessante, fascinante mesmo. Foi? Obrigada. Muito obrigado. Agradeço a todos aqui no Observador. Muito obrigada. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.